Está no ar o Fora da Caixa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo preto! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fora da Caixa. Esse é o nosso 28º episódio e o terceiro e último episódio da nossa roda de conversa sobre a questão ambiental. Caso você não saiba, já foram lançados 2 episódios, onde também conversamos sobre o meio ambiente. No primeiro episódio, falamos aqui sobre o cenário político e educacional na construção de uma sociedade que pensa a questão ambiental como um problema de todos. No segundo episódio, trouxemos à mesa a questão ambiental, olhando para os povos tradicionais, em suas ocupações espaciais e manifestações culturais. E nesse último episódio, não menos importante, onde falaremos também sobre o meio ambiente. E temos 2 convidadas muito sensacionais, que já estão aqui nos bastidores, ansiosos para participarem. Mas antes de chamá-las, é importante lembrá-los de visitar o nosso site, o foradacaixacast.com.br, para que você acesse os tópicos dos episódios e possa comentar e deixar lá pra gente uma crítica ou um elogio. Pode comentar porque a gente vai adorar. E lá no site também você conhece um pouco mais sobre o nosso projeto. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou Faustino, @elfaustino nas redes sociais, e hoje eu vou conversar sobre um tema que é muito interessante e extremamente importante. Os impactos ambientais não fazem parte apenas da realidade dos ambientes naturais e rurais. As áreas urbanas, as cidades, possuem tantos problemas ambientais que impactam diretamente na qualidade de vida de todos nós, não é mesmo? Os aspectos a se discutir são muitos, e é a vez de falarmos das cidades. E para isso eu convido a mesa virtual do Fora da Caixa, Janaína e Thaís. Sejam muito bem-vindas! Obrigada, Wesley. Ei, gente, mais uma vez aqui na mesa, um prazer estar aqui com vocês de novo. Thaís, muito bem-vinda de novo. A Thaís amou tanto o podcast que ela insistiu para voltar, assim. A gente chamou ela aqui de volta, Thaís. Bem-vinda de volta. Lógico, eu já até reservei uma cadeira cativa aqui para mim, já me apocei. Elenco fixo, elenco fixo. Exato. Thaís, repete pra galera que tá em casa e não te conhece e precisa te conhecer. Repete aí, que preta é você na cena? Bem, eu vou falar um pouquinho diferente do episódio anterior, né? Eu sou Thaís, sou preta aí em transição capilar, na luta aí, tentando fazer a minha aceitação. Mas é isso. E questão profissional, eu sou formada em geografia, especialista em geotecnologias, e aprendendo a cada dia aí me virar nesse mundão louco que cada vez aí surpreende a gente. Muito bem-vinda mesmo. Para quem não conhece, pode escutar o episódio 26, que a Thaís participou juntamente com o Marconi, foi incrível. E ela está de volta aqui para acrescentar muito nessa discussão, tenho certeza que vai ser incrível. E a nossa estreante, e fazendo sua inauguração com toda a pompa aqui na mesa do Fora da Caixa, muito bem-vinda à nossa mesa virtual, Janaína! Oi, gente, boa noite, bom dia e boa tarde também, né? Depende do horário que vocês estão escutando isso. Muito feliz de estar aqui a primeira vez, espero que seja a primeira de muitas e espero contribuir muito e levar muita coisa bacana aqui para vocês. Você é sempre muito bem-vinda, assim como a Thaís, assim como qualquer convidado que vem Fora da Caixa. Eu fico sempre muito feliz de trazer essa galera aqui que a gente gosta tanto. Jana, para quem não te conhece, para quem deveria conhecer, fala pra gente, que preta é você na cena? Bom, né, Janaína, 27 anos, recém-formada em arquitetura e urbanismo, amante da natureza, do meio ambiente, das pessoas. Achei que você ia falar seu endereço. Humana, empática. Atualmente trabalho com arquitetura de interiores, mas estive atuando muito tempo com a área social e ambiental dentro da arquitetura, né, na área urbana. Voluntária do Cafro Minas, sócia da loja Nascente, Varanda Índigo, já convido vocês a ir lá no Insta e curtir, Varanda Índigo Decor. Estamos aí, caminhando, resgatando ancestralidade e ajudando todo mundo. Jana, que incrível, muito, muito bem-vinda. É um prazer ter 2 amigas na mesa, tão distintas, que conhecem de lugares tão diferentes, e é incrível a gente estar se reunindo para conversar sobre um tema que a gente gosta tanto.
É, gente, ontem, né? Ontem, assim, hoje, porque a gente tá gravando no dia 15, o podcast deve sair no dia 16, então ontem, dia 15, foi dia dos professores. Eu quero parabenizar todos os professores, inclusive a mim, a Moá, também sou um professor. É um dos poucos dias do ano, dessas datas de profissão, assim, que eu gosto de comemorar e eu me sinto bem, sabe, pela data em si. Gosto que as pessoas me parabenizem também, porque parece que elas lembram, assim, e eu me sinto especial por isso. Então, parabéns a todos os professores que nos escutam, a todos os nossos amigos que são professores, profissionais excelentes. E meninas, só reafirmando, é um prazer ter vocês aqui, né, conversando com a gente. Assim, chegamos à metade do mês de outubro, né? A gente está se aproximando do fim do ano. E eu confesso, eu preciso de férias. É isso, eu tô muito estressado, tô muito acumulado. E é por isso que às vezes, ouvintes, algumas semanas que não sai nenhum episódio. Por causa da correria mesmo que eu tô. Mas em breve tudo vai estar mais confortável, vai voltar ao normal e o podcast volta a ter um horário fixo e dia fixo para sair. Mas por enquanto, quando a gente tá na pandemia, assim, às vezes sai quinta, sai na sexta, às 7 horas da noite, ou às vezes às 8 da noite, depende muito do o quanto as plataformas estão dispostas a liberar ali o episódio. Mas é isso, mas que bom que todo mundo está sendo compreensível e todo mundo está gostando. Estamos gravando em casa, né? Todo mundo na pandemia, então se você escutar a mãe de alguém gritando no fundo, uma criança, um cachorro, tem que relevar, porque vocês são compreensíveis, eu sei que são ouvintes maravilhosos. E é isso. Meninas, vamos lá para nossa discussão então? Bora! Bora. Bora. Em julho de 2020, a população global chegou a 7,8 bilhões de pessoas. Estima-se que até 2100 a população mundial seja de 11,2 bilhões. Segundo a ONU, atualmente 54% da população mundial vive em áreas urbanas. As projeções indicam que até 2050 as cidades abrigarão 70% de todas as pessoas do planeta. Na escola você deve se lembrar de quando sua professora te ensinou sobre êxodo rural, migração do campo para a cidade, sobre a busca pela oportunidade na cidade grande, das melhorias de vida e qualidade. As cidades sempre ofertaram serviços únicos, e cada vez mais essas grandes aldeias precisam estar evoluindo para corresponder a seus habitantes. O maior gargalo dos grandes centros urbanos atuais é se tornarem cidades sustentáveis. Mas para isso é preciso prepará-las para gerações futuras. Sendo assim, quais diretrizes deverão ser tomadas? Quais políticas serão aceitas? Meninas, gostaria que cada uma de vocês aqui me dissessem quais os 3 maiores problemas ambientais das cidades atualmente para cada uma de vocês. Cada uma cita 3 aí. Você fala assim de forma orgânica ou com intervenção humana mesmo, assim? Na verdade, acho que tudo que causa problema tem uma intervenção humana. Acredito questões climáticas, questões hídricas como as enchentes, o volume de chuva maior do que a gente sempre espera e as queimadas. Você, Thaís? Eu vou também um pouco na linha do que a Jana trouxe para a gente, vou na linha assim da poluição, né? E ela em diversas formas, atmosférica, ruído, enfim, da questão também dessa pressão sobre os recursos hídricos e do adensamento populacional nessas regiões metropolitanas, regiões urbanas. E se eu fosse elencar, eu elencaria a questão de infraestrutura básica, né? Saneamento, que também entra nas questões, que pode esbarrar nas questões hídricas que a Jana citou, né? Porque querendo as enchentes, a questão até dos nossos rios invisíveis, tudo pode se esbarrar na questão do saneamento. A poluição também é um dos fatores, assim, bem alarmantes também, para se notar. E o outro que eu identifico aqui é a diminuição das áreas verdes dentro dos centros urbanos, né? Cada vez mais a gente tem mais asfalto, mais áreas hipermeabilizadas e menos áreas verdes. Falando nisso, assim, para a gente começar a discutir aqui, por que as pessoas tendem a ver as cidades como algo bem distante do que a gente chamaria de meio ambiente, sendo que a gente sabe que tudo é meio ambiente? Bom, eu tenho a seguinte perspectiva, né? Como as cidades elas foram feitas inicialmente para um polo de produção, as pessoas assimilam isso como uma forma de extração, né, de atividades produtivas e acha que o meio ambiente é só aquilo que é o espaço que seja ao contrário disso, né, de descanso, de voltar para casa, né, como você citou aí um pouco essa questão das migrações, né, tem um pouco de relação. Pela minha caminhada, eu vejo dessa forma. As pessoas falam assim, eu vou descansar no meio ambiente.
é um pouco difícil de entender essa perspectiva de cada um. Mas eu acredito que seja por essa forma de ver a cidade como um meio muito maquinário. A cidade, assim, ali é um corpo orgânico, né? Às vezes a cidade se transforma ao longo dos anos e a gente emprega técnicas, tecnologias, usa engenharia, né, para impor transformações ambientais para conseguir reorganizar aquele espaço geográfico, para conseguir dar conta das demandas que a gente tem. Então, sendo assim dentro dos espaços urbanos a gente tende a tampar os rios para passar um bulevar, uma avenida, uma ferrovia. A gente tende a verticalizar todas as construções para dar conta do adensamento populacional. A gente tende a permeabilizar as ruas para dar conta da demanda de automóveis que vão circular ali. E só que, ao mesmo tempo, para suprir toda essa demanda populacional, a gente acaba gerando muitos problemas, né? Mas também eu vejo que esse descolamento desse pensamento, né, ele está muito, essa narrativa ela é muito construída na infância também, né, quando é apresentada também a construção das cidades para a gente. Por exemplo, de Belo Horizonte, né, eu não sou natural de Minas Gerais, mas você vê mais ou menos como que é construída a narrativa da formação de Belo Horizonte. Da questão do Curral del Rey, lá, né, antes de se tornar a grande BH, cidade planejada, enfim. Você vê que isso dentro das escolas não passa essa percepção de como que o meio ambiente em si, né, da questão dos recursos hídricos e recursos naturais, eles estão relacionados diretamente à formação da cidade, né, que a gente tem a Serra do Curral, enfim, outras formações, né, de relevo dentro da cidade que mostra também a configuração desse espaço geográfico, né. Então, essa narrativa também, ela é muito, traz muito dessa questão educacional também. A própria escolha, né, do Curral del Rei para sediar a BH foi levando em conta todo o seu espaço natural, disposição geográfica e tudo mais. A cidade, ela meio que, assim, no geral, independente do qual continente, de qual época na história a gente está falando, elas mudam bastante ao longo do tempo. Elas vão adquirindo recursos, vão adquirindo outras formas, né? Porque atualmente a discussão verde nas cidades, a pauta verde, assim, essa discussão sustentável, eu acho que ela está cada vez mais forte porque a gente entrou nessa discussão de smart cities, que são as cidades inteligentes. Uma cidade, para ser considerada uma smart city, ela tem que ter parâmetros de sustentabilidade, desde a produção de energia até o seu descarte de materiais. Só que, por exemplo, é muito difícil uma grande cidade, por exemplo, como São Paulo, chegar no nível de uma cidade verde com o tamanho da população que ela tem, com as demandas que a cidade tem. E então atingir aqueles índices, né, esperados sempre são muito complicados, né? Exatamente. Essas cidades inteligentes, quando a gente fala muito, ela remete às vezes muito ao pensamento direcionado ao tecnológico, né, ao que é inovador. E não necessariamente uma cidade inteligente ela está atrelada a um fator tecnológico. Na verdade, cidades inteligentes são cidades eficientes, né, que usam seus recursos financeiros, os recursos que uma determinada prefeitura tem de uma forma mais eficiente e sistêmica, né? Que ela consegue olhar para o todo e executar de forma eficiente. Eu costumo dizer que talvez a sustentabilidade ela esteja ligada à qualidade de vida, né? Como a Thais falou, as pessoas tendem a assimilar que a sustentabilidade está ligada à tecnologia. Mas eu acho que quanto menos você mexe na transformação da matéria-prima, mais sustentável a gente está. Levo muito em conta a produção de serviços de atividades artesanais, da gente minimizar os usos de recursos artificiais, igual a luz do dia, a gente tem que aproveitar ao máximo, em vez de ficar com a luz acesa o dia inteiro. Como que eu poderia fazer uma edificação e contribuir para que eu minimize esses gastos exagerados, né? Como o uso de ar-condicionado, porque a gente já tem diversas dependências energéticas e tem certas coisas que a gente pode minimizar. Eu pensei da gente conversar aqui, eu tenho até ir passando por tópicos. O que vocês acham? Eu vou falando e a gente vai desenvolvendo sobre, pode ser? A gente acabou começando a discussão aqui, eu acabei não falando isso. Pode ser? Pode ser.
A primeira questão, eu acho que que cabe muito a gente que é brasileiro, que é gente que é mineira, é de BH, a gente mora uma cidade grande, a gente usa transporte público, e discutir a questão do transporte. Para discutir em meio ambiente nas cidades, a gente vai perpassar por vários itens aqui. Eu acho que sobre transportes, né? Eu acho que uma cidade inteligente, uma cidade que quer pensar na sua sustentabilidade, ela tem que pensar o transporte. O transporte é essencial, principalmente para as grandes cidades. Atualmente, a maior parte do transporte no Brasil é feito através de rodovias, de ruas, de avenidas, tanto nos grandes centros quanto nas zonas rurais. A gente tem um número muito baixo de ferrovias cortando o país e funcionando, né, funcionais, e nas cidades também. As cidades no mundo que estão tendo sucesso em combater seus índices de poluições causados pela quantidade de automóvel, elas têm investido em transportes eficientes. E o que são transportes eficientes? São transportes de massa, que levam uma quantidade de pessoas muito grandes, poluem menos, porém esses transportes eles requerem investimento maior por parte do poder público. Que transportes seriam esses? O metrô de superfície, o metrô subterrâneo, o monotrilho, o VLT, todas as alternativas que não sejam o uso rodoviário e o uso de combustíveis, de combustível fóssil. O BRT, por exemplo, que foi implantado em Belo Horizonte, na maioria das capitais brasileiras para a Copa 2014, como alternativa para desafogar o trânsito e melhorar a circulação, é uma alternativa viável, mas uma alternativa que a gente sabe que ela tem uma data, ela tem um prazo para exaurir. E também você não muda a quantidade de poluentes jogados no ar, porque você mantém o mesmo tipo de automóvel consumindo o mesmo tipo de combustível. Por mais que aí eles tenham implantado ônibus, né, esses veículos que são mais tecnológicos, que poluem menos, ainda assim são veículos baseados na queima de combustíveis. Qual que é a dificuldade no Brasil, Thaís e Janaína, de te implantar nas grandes cidades transportes eficientes? Eu acho que a falta de investimento todo, eu acho que é uma jogada meio política de dependência. Eu vejo. Porque se a gente depende de um posto de gasolina, a gente gera uma cadeia assim de uma cadeia de produção, de trabalho, e que se a gente adota outras alternativas, a gente indiretamente a gente falha esse tipo de sistema e as pessoas não estão preparadas para se reinventar, elas estão tão engessadas nesse padrão de existência que tudo que mudar sempre vai ser muito macabro, vai ser sempre muito difícil. Sempre vejo assim que requer muito de uma mudança pessoal das pessoas na forma de consumir os produtos delas, mas também eu fico qual que são as alternativas e a infraestrutura dada pelo poder público. Por exemplo, a gente está começando a ter uma grande frota de carros elétricos circulando no país, né? O carro elétrico era uma utopia de que se ele seria usado ou não. Hoje em dia você tem grandes marcas já, como a Volkswagen, produzindo carros elétricos dispostos a soltar eles no mercado aí. É um ganho incrível, porque são carros econômicos e tudo. Agora, qual é a questão? Onde você vai recarregar esse carro, sendo que na infraestrutura do país, como se você não tem postos de abastecimento para carro elétrico? Eu ia fazer justamente essa indagação, porque assim, pode vir em massa essa questão, né, dos carros elétricos, mas beleza. Os carros elétricos, eles também precisam de uma certa qualidade de pavimentação, além também da infraestrutura de suporte para carregamento desses carros, né? Então, assim, de uma base de energia elétrica, que é onde a gente tem dependência praticamente, né, de 80% de hidrelétricas, que está muito correlacionado também ao regime de chuvas do nosso país, que vem alterando demais, né, que a gente não tem mais aquela certa previsibilidade do que a gente tinha algumas décadas atrás, é um pouco complicado a gente ter esse suporte de infraestrutura. Além também da infraestrutura do próprio veículo, é sobre a questão de mobilidade. A gente fica fazendo esses investimentos em transportes particulares e daí gera uma sobrecarga no trânsito, assim. Esses transportes individuais, às vezes o carro ele cabe 5 pessoas, mas ele só carrega o condutor.
Exatamente, é mais uma vez as cidades pensando simplesmente para os carros e não para as pessoas, né? Mas é assim, e é tudo um ciclo, né? Porque é um produto de consumo, o carro, que o brasileiro almeja, para muitas pessoas é o item de conquista da sua vida enquanto consumidor, é conseguir almejar o seu carro próprio, né? Parece que significa independência no Brasil. Isso, e fortemente a gente é bombardeado por propagandas na televisão que o Brasil, são inúmeros montes que vêm para o Brasil. Então a gente tem um grande investimento para incentivar o brasileiro a comprar carro, a estar sempre trocando de veículo também. E quando o brasileiro ele começa, se eu não tiver o carro, qual a alternativa que eu tenho? Porque realmente não tem muitas alternativas de transporte no Brasil. São Paulo, que é o nosso polo urbano, a megalópole aqui, ela tem uma quantidade de transporte mais variada, tem o monotrilho, o metrô, tem o trem, né, o trem urbano, você tem o metrô subterrâneo, você tem diversas linhas de ônibus, você tem um sistema de transporte todo interligado, conversa entre si, e mesmo assim, ainda se não dá conta da demanda da cidade, porque é uma cidade de 20, uma região metropolitana de 20 milhões de pessoas. Então é extremamente complicado, né? Porque como você levar, por exemplo, uma infraestrutura dessa de São Paulo para outras cidades brasileiras, não tem necessidade, porque as cidades são de porte menor, mas elas precisam também de uma otimização do seu sistema de transporte. BH só tem uma linha de metrô, um trem de superfície, e ele nem leva para a região mais populosa da cidade, que é o Barreiro. Essa discussão do metrô aqui já é uma pauta política, né? A gente sabe que é uma pauta política, que vão. Mas acontecer mesmo não acontece. E ele seria de total bem para a população. E reduziria muito o número de carros e de ônibus circulando na cidade, que melhoraria automaticamente o trânsito. Mas sabe uma coisa que eu penso também que melhoraria muito o trânsito? É a descentralização das atividades. A gente tem apenas alguns polos pontuais na grande BH que atende toda a gama de serviço, que é o centro da cidade, né? Tá ali todas as necessidades de trabalho, agora recente, crescendo o mercado imobiliário, né, de moradias, e a gente precisava de um pouco de descentralização dessas coisas, para não sobrecarregar essa aí desse fluxo. Sim, e isso que você falou, Janaína, ele perpassa muito pelo plano diretor da cidade, né? Se o plano diretor ele não indica também as áreas potenciais de desenvolvimento ou o controle de um adensamento que está passando, né? Além do que foi planejado, a cidade vira um caos. Aí que não conhece, é até bom familiarizar com esse termo, que plano diretor é uma coisa interessante para todos vocês conhecerem. Os municípios que têm acima de quantos habitantes, Thais? 10 mil? Exatamente. Acima de 10 mil, eles têm que ter um plano diretor, que é o quê? É um plano de diretrizes básicas para gerir e tornar a cidade funcional. E os planos diretores, muitas cidades brasileiras ficam revendo seus planos diretores, o que é muito interessante, né? Essas revisões para fazer adequações e atualizações de acordo com as novas realidades dos municípios. E é sempre muito interessante estar de olho no que os seus vereadores têm votado e proposto para os planos diretores. Por exemplo, os planos diretores garantem, eles definem o zoneamento das cidades, o que pode ser construído, número de pavimentos de cada região. E isso é importante para garantir que a cidade cresça de forma equacionada, né? Ainda sobre transporte, a gente tem visto um boom, um crescente número de ciclistas, de pessoas usando outros transportes que não sejam o carro. As pessoas têm caminhado mais para ir trabalhar e as pessoas têm usado mais bicicletas, né? Não sei se vocês têm reparado, eu tenho percebido um número considerável de aumento de ciclistas. Porém, nem todas as cidades são preparadas com um grande número de ciclovias para dar conta do seu grande número de ciclistas, que é outro problema. A gente incentivar o uso de transportes alternativos e transportes limpos, como a bicicleta, mas a gente também não ter a implantação de rodovias funcionais, não rodovia, não, de ferrovia, de ciclovias funcionais, porque tem muitas ciclovias que eu vejo por aí que elas começam em um lugar, não levam para lugar nenhum, deixam o ciclista mais perdido do que tudo, nem todas são bem sinalizadas. Então também é outro gargalo, né? É fornecer a infraestrutura e fornecer uma boa infraestrutura. E essa questão também das ciclovias, ela está muito também conectada a como essa população vai receber, né, esse novo meio de transporte, porque também não adianta nada fazer aquela construção de inúmeros quilômetros de ciclovias, sendo que a população ela também não foi educada para esse novo meio de transporte, né? Para a gente não ter conflitos aí entre os meios de transportes automobilísticos, entre motos, enfim. No Brasil, não sei se vocês concordam comigo,
Mas no Brasil existe uma ideia de que transporte público é uma coisa de pobre. Sabe, isso é uma ideia muito retrógrada do brasileiro. Sendo que em diversos outros países, usar transporte público como metrô em Nova York, em Londres, é algo comum de qualquer cidadão. Porque todo mundo quer um transporte rápido. É indicador de qualidade de vida, né? É indicador de qualidade de vida, não exatamente de pobreza. E as pessoas aqui no Brasil usar o metrô, usar o ônibus significa extremamente pobreza, porque o sinônimo de riqueza é você estar no seu SUV sozinho com a janela fechada. A gente tem que mudar muito como a gente enxerga também a cidade, como a gente quer viver nesse espaço, né? Porque é um espaço coletivo, né? Uma aldeia e a gente está se individualizando cada vez mais no próprio convívio. Mas é complicado também esse pensamento, porque assim, isso está muito relacionado à qualidade do transporte público nosso, né? Não tem como a gente também fazer um comparativo com o transporte público da Europa, de uns Estados Unidos da vida, onde o pessoal faz o uso tranquilamente, né? Porque a mobilidade funciona. E aqui, infelizmente, às vezes você em horário de pico, você fica bobear 40, 50 minutos esperando um ônibus decente para que você consiga entrar, né? Agora, em época de coronavírus, piorou. E é engraçado, porque nessa ideia, nessa discussão de cidade do amanhã, cidade inteligente, cidade verde, cidade sustentável, parece que a gente sempre pensa que a gente vai chegar lá. E de que não, a gente não tem que trabalhar nisso no agora, né? Então, assim, a gente repara, os ônibus aqui, a gente consegue ver uma descentralização da qualidade do transporte. Os ônibus que rodam dentro de Belo Horizonte possuem uma qualidade de infraestrutura do ônibus, de nível de conforto. Os ônibus que rodam na região metropolitana possuem outro nível de qualidade, eles são mais confiáveis, bancos mais duros, os ônibus são mais deteriorados mesmo, são mais precários e geralmente são lugares, são regiões que as pessoas ficam 2, 3 horas dentro do ônibus até chegar em casa ou até chegar ao trabalho e estão dentro de um ônibus exatamente muito mais precário. A linha é mais precária. E sem contar que os próprios transportes, eles não se comunicam, né? Porque, por exemplo, eu moro em Nova Lima. Eu, às vezes, preciso pegar um ônibus da minha casa para ir até um ponto de ônibus para pegar o ônibus para BH, né? Vamos supor. Aí, o cartão que eu uso dentro de Nova Lima não é o mesmo cartão que eu uso para a região metropolitana, né? Que seria o ótimo. Aí já são 2 cartões. Aí, se eu chegar em BH e eu quiser, né, ir para algum bairro específico, aí eu tenho o BH Bus, aí já é o 3º cartão. Ou seja, o próprio sistema de transporte, ele é incomunicável, ele não se comunica. Que não torna eficiente, né? Então, assim, que existe já, para mim, já está defasado e ainda não é eficiente. E que também não justifica a qualidade desses transportes, já que o custo que a gente paga é muito elevado. O valor está cada vez mais alto e a qualidade cada vez mais baixa, porque não tem manutenção. Para onde que está indo isso tudo? E o número de pessoas usando transporte público só aumenta, né? Porque em todos os problemas que a gente for citar aqui sobre a cidade, uma questão tem que ficar muito evidente: o aumento populacional. O aumento populacional está diretamente ligado à precariedade também dos transportes públicos, a uma demanda do uso de transportes públicos, e também está diretamente ligado a um dos nossos próximos tópicos aqui, que eu quero falar sobre a questão de saneamento básico. Eu acho que é um dos maiores gargalos das cidades brasileiras hoje, é a questão do saneamento básico. Com toda certeza. Apenas 48% da população brasileira possui saneamento básico. Isso é um dado alarmante. Foi soltado pelo próprio Senado em 2019. A gente sabe que nas capitais, as regiões de periferia são as regiões que mais sofrem com a precariedade de serviços básicos, como exemplo do saneamento. E a gente está numa onda de discutir despoluição dos nossos córregos, dos nossos rios, sem antes pensar na implantação de saneamento básico para toda a população da cidade. Enquanto a gente também não superar, né, esse grande desafio que é se tornar de acesso realmente público a toda a população brasileira, muito dificilmente a gente vai conseguir avançar em outras frentes importantes também para o nosso país e para as nossas cidades, né? Vamos supor, 50% da população brasileira não tem, a gente também tem a questão que tem parte da população brasileira não tem acesso à água tratada, que é mínimo, acesso à água tratada. Tem pessoas que não têm acesso à água tratada, à água encanada. Nós que vivemos uma realidade na cidade, a gente talvez não tenha muita noção de que existem lugares que o nível de precariedade não está só na pobreza.
está na precariedade de implantação de serviços públicos, serviços básicos. O Estado tem muita dificuldade de corrigir essas demandas há anos nas periferias. Não, porque às vezes também a falta de conhecimento desses direitos básicos, porque as pessoas acham que saneamento básico é só ter água e ter esgoto, né? Se tem um cano que sai do vaso sanitário e joga num riozinho próximo, tem pessoas que acham que isso já é saneamento. Essa falta de informação gera também a falta de fiscalização que não chega nos órgãos, né, governamentais que são responsáveis por isso. Sim. E o saneamento que gera dentro dos 4 pilares, que é o fornecimento de água potável, direcionamento e manejo de águas de chuva, né, águas urbanas, sistema de tubulação, de tratamento também desse esgoto, né, e a questão também da coleta urbana, que são esses 4 polos de saneamento. E as pessoas não conseguem pensar dessa forma. E vale lembrar que no Brasil a gente tem a lei do saneamento básico, né, de 2017, que ela prevê a universalização do acesso ao tratamento da rede de esgoto e o abastecimento de água. Se a gente tem uma lei que garante a universalização e esse direito, por que é tão difícil cumprir isso e dar esse acesso a todas as pessoas que estão nas cidades? A gente nem está discutindo o meio rural, hein? Está falando só da cidade. Não, só da cidade. E já tem muita defasagem só na cidade. Já tem muita defasagem. As áreas que que sofrem geralmente com a precariedade de saneamento, a gente sabe bem, né? E geralmente o esgoto das pessoas que moram, ele vai diretamente para os cursos d'água, são os córregos, os ribeirões que estão mais próximos ali. Ou seja, vai exatamente quando não vai para o lençol freático, né? Vai diretamente para a rede hidrográfica do município. Aquilo vai parar numa estação de tratamento. Mas não numa estação de tratamento de esgoto, porque o esgoto vai ser direcionado para a estação de tratamento. Mas ele vai para uma estação de tratamento do próprio rio, né? No Brasil, a gente tem a gente cria estações de tratamento da água para limpar os nossos córregos, né? Então, a gente já trata o problema lá na ponta. Aqui a gente estava naquela discussão de despoluição da Pampulha, durante anos vamos despoluir a Pampulha, mas agora eles estão pensando bem, decidiram que tem que primeiro fornecer saneamento para quem está na bacia da Pampulha. Porque aí faz sentido despoluir a Pampulha. Não adianta ficar limpando e sujando, né? Tem que parar de sujar para poder fazer o efeito. Tem que mudar toda a contribuição. Você tem toda uma bacia de contribuição ali para Pampulha, ou para qualquer lagoa, qualquer rio aí que esteja poluído. Você tem que tratar o esgoto antes dele chegar naquele córrego. E isso requer investimento. A gente paga impostos que dão para custear esse investimento saneamento básico, né? Porque a gente paga uma taxa pelo saneamento que vem na conta de água, pelo menos das pessoas que têm saneamento, e não é uma taxa tão barata. A questão é, vamos ver se nesse novo marco regulatório, né, que foi aprovado esse ano, se a gente consegue avançar nessa pauta, né, já que permite também iniciativas privadas, né, a participarem ativamente desse setor, né, porque uma das metas também é de prever também acabar também com os lixões a céu aberto, que é um grande problema também no Brasil. A questão do lixo é um grande problema. A gente pode até puxar para essa questão, né? A questão do descarte de materiais, produção de resíduos, reciclagem, que é outro problema dos grandes centros urbanos, é o quê? O seu lixo. Qual a quantidade de lixo vocês produzem num dia? Vocês reparam bem isso, a quantidade de plástico que vocês produzem num dia? É só reparar quando você chega do supermercado, o tanto de plástico que você traz do supermercado. A gente já tem um problema clássico, né, que é consumir muitos materiais plásticos que estão disponíveis no mercado. Esses materiais são descartados. Em grande parte das cidades aí, em um dia, coletam toneladas de resíduos que são descartados. Nem todos podem ser reciclados. Nem todas as cidades têm sistemas de reciclagem eficientes, que dão conta de atender a toda a demanda ali também. E é uma questão muito complicada o lixo, né? Porque para dar conta desse lixo, dessas toneladas de lixo que as cidades recolhem por dia, a gente precisa de aterro sanitário, a gente precisa de lixões. E em torno dos grandes centros urbanos, a gente tem vários. São outro problema que também causam grandes impactos ambientais, são os aterros sanitários, né, Thaís? Exatamente. Mas, assim, o interessante dessa provocação é que é uma relação direta, né? Porque enquanto a gente não alterar também, né, a forma de consumo e a conscientização, haja lixão, haja aterro sanitário para tanto resíduo, não dá conta. A conta não fecha, na verdade.
Então, essa questão, né, da destinação dos resíduos sólidos, do suporte desses aterros sanitários, né, para dar conta de todo esse sistema, né, conectado, ele perpassa muito para a forma de consumo nossa, né? Enquanto a gente também não pensar em buscar marcas, né, que pensam nessa questão de sustentabilidade e as próprias marcas se posicionarem no mercado de uma forma diferente, de uma forma mais sustentável, essa conta não vai fechar. Dentro dos processos de reciclagem, assim, onde vocês moram, assim, pelo menos assim, generalizando, tem coleta seletiva? Olha, ter coleta quase um luxo, né, normalmente. Coleta já é um luxo, né? Seletiva É, é outro. seletiva, e nem adianta fazer um processo em casa, né? Aqui a gente separa muito garrafa, na verdade a gente evita de consumir, porque está muito ligado isso que a Thaís falou, né? A forma de consumo que a gente traz para o nosso dia a dia. Porque se a gente consome, a gente tem que descartar. Se não tem formas de descartes em cadeia, do início até o final eficiente, não adianta só uma parte fazer o correto, né? Pensar de fato nessa coleta seletiva a partir do começo do uso. Eu, por exemplo, também eu não tenho coleta seletiva, não sou privilegiada, tá, gente? Também não faço parte desse nicho de população. Mas o grande agravante na coleta que tem aqui em Nova Lima é que Nova Lima não tem aterro e não tem lixão. Nova Lima paga Sabará para receber o resíduo de Nova Lima. É uma realidade, né? Porque muitas cidades já lucram. A gente já tem alternativas para conseguir lidar no mundo hoje com a quantidade de resíduos gerados nas cidades, que são as usinas, né, que convertem o lixo em energia, utilizando os gases gerados. Mas os lixões e os aterros, eles têm vida úteis, tem prazo para vencer. E você cria ali uma montanha de lixo compactado, vai ter que dar uma manutenção daquilo para sempre, né, Thaís? Eu não sei de onde que a gente tirou essa questão que na hora que a gente coloca o lixo para fora da nossa porta, acabou a responsabilidade. Não sei como que isso foi criado na gente, porque isso a gente tem relação total direta com a nossa forma de vida, né? A nossa qualidade de vida. Porque se o resíduo, né, se o lixo que eu coloco para fora da minha casa, ele não for destinado corretamente, ele vai para algum lugar, vai impactar aquele lugar de alguma forma e vai ainda mais pressionar os recursos naturais, que a gente precisa desses recursos naturais, né? Então, é um pensamento que foi, né, um preceito que foi estabelecido para a gente que é difícil ser quebrado, mas ele precisa ser quebrado. Tá muito ligado ao que vocês duas falaram lá no início, né, de que a gente vê a questão ambiental com um certo distanciamento. Da minha porta para fora já não é mais responsabilidade minha, como se da porta para fora acabou o meio ambiente. Mas essa é uma cultura que a gente adquiriu desde da situação higienista que foi implantada, né? Aquilo que eu não vejo não é da minha responsabilidade. A partir da questão adotada, né, do saneamento, se eu escondo o lixo não existe, se eu jogo fora, isso que a Thaís falou é muito importante, se eu jogo fora não é responsabilidade minha, isso tudo foi imposto para a gente. E aí é descartado onde ninguém quer ver, é descartado, o lixo é sempre perto de onde? A gente tem que começar a pensar nessa questão dos espaços. Aquilo que não favorece a economia, ela é descartada toda para um lado só, toda a margem, né? Olha onde é que estão localizados os lixões, as condições das moradias próximas, a atenção que é recebida ali também. Então, são indagações que a gente tem sempre que levar como um ponto de vista. E tudo que a gente joga fora, na verdade, não tá fora, porque a gente está todo mundo está dentro do ecossistema, é o meio ambiente, está todo mundo ali, tudo junto, tudo ligado. Se eu contamino um solo lá em cima, aqui embaixo também vai estar contaminado, porque a água passa ali, vai trazendo aquelas impurezas, vai atingindo o lençol freático. E a gente tende a culpar o aumento populacional por tudo, né? Assim, ele é a causa das grandes variações desses aspectos, assim, dos impactos, porque uma quantidade maior de pessoas, uma quantidade maior de problemas. Mas as cidades elas têm que ser eficientes para dar conta dessa quantidade de pessoas, exatamente porque ela atrai ela cria demandas para atrair essa quantidade de pessoas.
né? Então ela tem que ser responsável por isso também. Gerir grandes centros urbanos nunca é fácil. Eu sempre imagino que nunca é fácil. O primeiro passo, se você for pensar, né, para construir de uma cidade inteligente, é conhecer o seu território, né, para propor políticas públicas e monitorá-las. Enquanto você não conhece seu território, como que você vai propor uma cidade inteligente? Como que você vai propor uma política pública que atenda a uma determinada população que está em estágio vulnerável? É um pouco complicado também, porque boa parte das cidades, dos municípios brasileiros, não conhecem o seu território na sua totalidade. Então, assim, até questão de gestão de terras públicas também é algo assim muito solto. Você não tem realmente uma administração e um cadastramento eficiente nesse sentido. Quando eu falo em relação à responsabilidade dos municípios, né, enquanto gestão, por exemplo, aqui em BH a gente teve alguns anos atrás a proibição, né, do uso de sacolas plásticas nos supermercados. Não sei se vocês lembram, durou muito pouco tempo, porque rapidamente a população não se adaptou, mas eu acho que é uma lei que, se tivesse sido levada a sério, tivesse sido mantida, independente dos impactos e do quão difícil foi se adaptar, hoje, 4, 5 anos depois, a gente teria grandes resultados, a gente já teria uma adaptada a não utilizar, e a gente criaria uma cultura na cidade de aprender a trabalhar com um aspecto diferente. Mas a gente voltou atrás, porque daria muito mais trabalho implantar aquela política, né? Uma política que tinha um viés bem positivo ali. Ia dar mais trabalho implantar ela do que lidar com as consequências, sabe? Então, eu sempre acho que tem um grande. As cidades elas têm que comprar uma grande briga, sabe? Na hora de tomar decisões pautadas em sustentabilidade. Essa questão das sacolas plásticas e até do canudo hoje, né, que está muito em alta, assim, são fatores que caem porque não chega no cidadão, né? Não chega no cidadão assim, eu falo no sentido de que, poxa, se eu não tenho uma água tratada, uma água encanada, ou o meu esgoto cai e escorre aqui no meio do meu lote, como que você, né, prefeito ou governador, não quer que eu não utilize uma sacola plástica? É algo assim muito delicado. Eu entendo assim que não é questão de desfazer uma iniciativa, é uma iniciativa muito positiva, mas será que era uma iniciativa positiva para aquele momento, sendo que a população em si, né, a grande massa, boa parte, não tem acesso a esse tipo de serviço, né, ao saneamento básico? Sim, eu concordo plenamente, por isso que eu sei que é sempre muito complicado trazer essas discussões aqui, assim, na pauta ambiental, porque sempre vai deparar como eu vou conversar com as pessoas sobre isso, sendo que elas nem têm isso ainda. Criar esse imaginário de uma educação ambiental no Brasil é muito complicado, exatamente porque a gente tem que perpassar por vários problemas, tem que desconstruir toda uma gama de problemas para conseguir discutir aquilo. É muito difícil estar numa área de periferia e discutir a importância daquilo quando essa galera convive com o esgoto a céu aberto. Mas o poder público tem muito disso, de não conseguir resolver certos problemas e colocar uma outra demanda e tacar assim no povo para o povo rebater. É o que a Thaís trouxe. Tem certos problemas que são muito mais urgentes resolver do que colocar uma outra proposta para minimizar, assim, de uma forma mínima mesmo, um outro cenário. São coisas interligadas, sim, mas é aquele processo educacional de desenvolver esse senso na população desde sempre, sabe? Não falar, hoje nós não vamos deixar de usar sacola plástica porque isso vai trazer qualidade de vida. Não é nesse grau de... Todos os aspectos são importantes, né, para trazer qualidade de vida na sua totalidade. Mas tem situações mais urgentes que precisam ser resolvidas no agora. E ela geralmente não tem essa atenção parlamentar e política que geralmente uma sacola recebe, né? Não, Exatamente. não. Isso que a Janaína trouxe é muito no sentido de que, poxa, essa política pública, né, que está sendo aprovada, que está sendo incentivada, ela realmente faz diferença na vida do cidadão, no dia a dia? Qual que é o impacto disso, né, positivo ou negativo? Tem essa grande diferença?
Porque, assim, não, é muito no que eu já disse, não é desmerecendo uma iniciativa que é positiva, mas na vida da pessoa que não tem, né, acesso à água tratada, a um saneamento básico, isso realmente vai fazer diferença para ele? Exatamente. Essa questão do lixo, né, é sempre muito. É outra uma pauta que também acho que dá para render um programa inteiro só para a gente conversar sobre o lixo e reciclagem. Mas é um problema que perpassa totalmente as cidades, os grandes centros urbanos, né? Até as pequenas cidades também têm que lidar com o descarte do seu lixo. E muitas vezes, como a Thaís disse, elas não possuem um aterro, não possuem um lixão, elas têm que vender o lixo para outro município. E acaba virando um negócio, não é dinheiro. O lixo acaba se tornando commodity, ele é dinheiro. Eu tava falando de saneamento, só puxando um ganchinho aqui que a gente acabou não falando. No Brasil, a gente tende a tampar os nossos rios urbanos, né? Os nossos rios. Muitas das pessoas nem sabem quais avenidas da sua cidade passam ali, quais córregos estão, quais os endereços hidrográficos que as suas cidades possuem, né? Exatamente porque nossos grandes partes, nossos córregos e rios estão debaixo de avenidas. São avenidas sanitárias, né? Que possuem córregos e rios debaixo ali. Na Europa e em outros países, lógico que são outras realidades, não é um fator de comparação, mas é só citando mesmo. Na Europa, eles estão vivendo uma nova etapa que é de destampar os seus rios, que é de abrir os seus bulevares e criar um novo ambiente em torno daquele ambiente, daquele córrego que estava ali há anos. E no Brasil a gente está na contramão disso, a gente continua em bulevares, avenidas sanitárias, em vez de pensar em alternativas de manter o rio aberto ali, né? Tudo isso porque a cidade está sendo ainda pensada só para carros. Não para barcos, tô brincando. Mas tudo Pega o começou seu aí. motinho aí. Pega seu botinho. Não, mas faz sentido. É porque assim, você para pensar, você pegar o Boulevard, o Rio Arrudas, ou qualquer rio aí, o Tietê, Pinheiros, esses rios que cruzam as grandes cidades são poluídos, vamos supor que podem ser despoluídos, e que você criasse ao entorno dos rios ali toda uma área de convivência, um bulevar com um pier de madeira, onde as pessoas pudessem sentar, uma praça em torno dos rios, né? Com bancos, uma área confortável, árvore, uma área bem gostosa, mas isso aí tomaria quanto de espaço daquela cidade? Isso ali provavelmente não existiria mais, não poderia existir mais uma avenida em torno daquele rio, moradias em torno daquele rio. E a cidade ela não é pensada dessa forma para dar esse nível de conforto. Ela é pensada para otimizar e aproveitar cada centímetro do seu espaço. É porque não dá lucro, né? Pessoas assim sentadas admirando a natureza não dá lucro. Não dá lucro. Não dá lucro. Teve aquele parâmetro urbanístico tirando as vagas de carro, né? Que colocaram os parklets para as pessoas habitarem, assim. A gente vê ali, em Belo Horizonte, em frente ao Shopping Cidade, tem um local ali de sair ali da Rua Tupis que tem um parklet. Normalmente eles ocupam 2 vagas. É uma política de urbanismo para minimizar a quantidade de carros parados nas ruas. Eu gosto bastante, não, é porque dá um ar bem. Não só porque fica bonito também, e é engraçado que muita gente passa por esses espaços e fica, será que eu posso sentar? Porque parece que é um espaço particular, né? Que você tem que pagar pra sentar ali. Porque a gente literalmente não tá habituado a ter esse tipo de serviço na rua. A gente não tá nem habituado a ter um bom banco na praça, porque geralmente nossas praças, os bancos não estão debaixo da sombra, eles estão no sol, eles têm uns pinos ali, uns pedaços de ferro para você não sentar. As nossas praças, eles não são construídos para serem confortáveis para que as pessoas fiquem. Eles, na verdade, são construídos para que o morador de rua não fique. Eles têm que ser desconfortáveis para que não acumule pessoas. Não é pensado para a ocupação das pessoas. E é engraçado, e essa ideia da cidade que não pensa nas pessoas ocupando ela, a rua, ocupando seus espaços de forma a usar ele na totalidade, é uma cidade que não funciona. Uma cidade é feita para carro, para as pessoas usarem o carro para trabalhar e voltar para casa e dormir, é uma cidade que não funciona. A cidade sustentável não é uma cidade que pensa só política verdes, mas ela tem que pensar também em políticas verdes aliadas ao social, ao convívio. As pessoas precisam consumir essas áreas. Não adianta nada você criar grandes áreas verdes, manter áreas de preservação dentro da sua cidade, mas essas áreas não são parques abertos, não são praças que têm pistas de Cooper para as pessoas caminharem, poderem fazer piquenique. Quantas praças quantos lugares aqui no Brasil, assim, na nossa cidade, próximo de você pode ir fazer um piquenique? A ideia do parque é justamente trazer essa vida para a cidade, né? De pessoas ali. A gente pode até entrar nessa questão de áreas verdes, né? Que são parques e praças dentro das nossas cidades. Cada vez as cidades precisam mais desses espaços e cada vez são mais raros ter esses espaços. Esses dias eu estava reparando com a minha mãe, que eu lembro bem da minha rua, quando eu era criança,
como ela tinha muita sombra e tinha muita árvore. E hoje todas as árvores foram cortadas porque as pessoas precisaram criar portões de garagem para pôr seus carros, que elas foram adquirindo carro ao longo do tempo, foram mudando a fachada das casas e não cabia mais a árvore ali naquele contexto, ali no lote. Então a rua hoje não tem uma sombra, é só assim, aquele corredor de sol enorme. Quando você anda no bairro, você anda em outros bairros que é fora do centro, daquela área ali planejada que é verde, tem muito pouca sombra, são muito poucas árvores na cidade. E olha que BH é uma das cidades uma das cidades mais verdes do Brasil, das capitais mais verdes. Eu não tenho um parque, uma praça tão próximo que eu consiga ter essa relação, sabe? As pessoas que moram próximos a parques, a praças, elas têm essa relação de caminhar, de utilizar aquele espaço, mas não são todos os bairros que possuem um bom espaço para isso. E quando possui esse espaço, além de ser depredado, né? Ele muitas vezes é fechado, ele vira bota fora, ele fica ao acaso. Mas isso eu vejo que perpassa muito pela questão, né, política em si e pela questão ligada à educação. E isso eu falo tanto da questão dos rios, né, dos grandes bulevares que a gente tem aí debaixo da nossa cidade, e também do acesso a esses parques e praças, porque passa muito pela política, por educação. Porque, assim, se a política, se você não tem uma vontade política, se você não tem uma iniciativa política, né, que trate aquele bem público, né, como algo coletivo, que é algo que tem que ser mantido, ele não vai se manter, né? E isso está muito relacionado àqueles grandes dilemas, né, do Estado doador e do Estado contribuidor. O que seria esse Estado doador? Simplesmente o prefeito vai lá, o vereador, né, faz algumas articulações e faz a implantação de uma via pública, de um parque, mas não pensa na questão coletiva e nem sistêmica, simplesmente vai lá e faz a obra. E quando a gente fala do Estado, né, que é o Estado contribuidor, ele passa muito pela questão da educação, da cultura do cooperativismo, das condições que ele dá condições para que a população vulnerável ela possa caminhar sozinha, que ela não crie dependência desse Estado contribuidor, né? Então, isso perpassa muito pelo quê? Por assistência social, por manutenção dos bens públicos, por uma educação eficiente, um transporte eficiente. Então, assim, são vários eixos que perpassam, né, que conectam, né, nesse Estado contribuidor, que direciona para uma cidade inteligente, digamos assim, né? E não necessariamente uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Então, enquanto a gente tiver esse Estado doador, ele controlando tudo e fazendo as ações de forma fragmentada e só de uma forma, assim, por interesse, né, por um viés somente de mão única e não de mão dupla, né, que seria essa mão, né, essa via de conexão entre cidadão e órgão público, a gente não consegue superar isso. E isso é algo, assim, que está no momento porque a gente está no processo de eleição. As eleições municipais vão ocorrer esse ano. E eu faço até uma indagação para os nossos ouvintes do seguinte: você lembra quem você votou para deputado estadual e deputado federal? Você monitora quem você elegeu? Porque, assim, a gente muito a gente muito transfere a nossa responsabilidade de fiscalização, né, e de cobrança mesmo para o outro, né, é sempre, não, é a prefeitura que tem que fazer isso, não, é o governo que tem que fazer isso, mas eu, como cidadão, qual que é o meu dever? Eu estou cumprindo o meu dever? Não se acredita na humanidade, não. Tem muitas pessoas que. Porque tem muitas pessoas que. Porque a gente. Sempre quando a gente olha essa questão ambiental, tal, a gente pensa, as pessoas não se importam. Não, claro que tem uma grande quantidade de pessoas que não se importam, que não estão tão atentas, e porque realmente esse tipo de discussão não faz parte do cotidiano delas, deveria fazer. Mas assim, muitas pessoas estão aí na cidade lutando e tentando fazer as coisas acontecerem. Quantas pessoas não estão aí batendo de frente contra as prefeituras, contra a Câmara dos Vereadores, para manter as áreas, para que determinado terreno, que é uma área verde, não seja
não seja passado por uma grande empreiteira, uma grande construtora para levantar ali apartamentos. Mas aí é uma luta com a própria prefeitura para fazer aquilo acontecer. A gente sabe que tem os dois lados. Não adianta só culpar o poder público e não adianta também só culpar a população. Exatamente, é uma via de mão dupla, né? De mão dupla, totalmente de mão dupla. O poder público pode dar todas as condições totais para a gente conseguir pensar o meio ambiente, mas cabe também das pessoas saberem usar as ferramentas que são fornecidas, né? Aí que tá, né? Essa questão do saber usar as ferramentas e também serem educados para isso. É o problema que a gente tem aí no meio do caminho, é a pedra que a gente tem. Tem o poder, tem as pessoas, o processo e a ferramenta. A gente não consegue lidar com isso de uma forma plena. Aqui na região que eu moro, voltando só um pouco nesse assunto dos espaços em questões verdes, né? Toda vez que eu vou dar o endereço da minha casa, é assim, é a casa do quarteirão que tem árvore no passeio. É a única. São 2 árvores que tem no meu quarteirão. São as que estão na calçada da minha casa. Foi plantada pelo meu bisavô e uma foi plantada pela minha avó quando a gente era pequeno ainda. E é muito difícil, porque as pessoas acham que não estão conectadas diariamente com essa ferramenta de meio ambiente, de verde, mas andam num sol muito quente, não conseguem respirar direito, calor excessivo, e não conseguem perceber que isso tudo é falta dessa arborização, dessa questão do descarte do lixo, das queimadas. Tem gente que até hoje queima folha na porta de casa, queima a árvore porque a árvore joga folha na calçada e suja o passeio que ela acabou de varrer. Eu já vi muito isso acontecer, matar a própria árvore que está em frente de casa. Quando uns tempos atrás, assim, uns 10, 15 anos atrás, nós somos moradores muito antigos, né? Meus avós, né? São moradores muito antigos dessa região e a gente sempre morou aqui. Mudaram pessoas recentes para nossa rua e a árvore ela é muito grande, ela chega do outro lado da rua. Começaram a colocar fogo na árvore justamente por esse motivo, que a árvore estava sujando a rua, a árvore está sujando o passeio. E com a consciência que a gente conseguiu trazer pelo nosso cuidado com essa árvore, e aí minha avó ainda plantou outra árvore, aí a gente conseguiu que os nossos 2 vizinhos mais próximos colocassem pelo menos um arbusto na calçada, assim, sabe? Para ter o frescor, porque minha família ainda dá aquela tradição de sentar na rua. Então a gente gosta da sombra dessa árvore, a gente aproveita para prosear. Tem muito esse estigma ainda, assim, desses encontros debaixo de pé de árvore, assim. Só faltou ser frutífera, mas não é, mas... E nesse vai e vem, né, dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje, ela desemboca em uma via só, digamos assim, né? Qual que é a população que é mais afetada? Qual que é a população que é mais vulnerável, né, a essa ineficiência de recursos financeiros, recursos naturais, da falta de acesso de saneamento básico, da falta de acesso a uma mobilidade urbana decente, resumindo em si a população preta, né, a população mais vulnerável que concentra aí nas grandes periferias, nas grandes favelas e aglomerados. O movimento negro, as pessoas que geralmente estão discutindo a pauta de negritude, também absorverem a pauta verde, a pauta do meio ambiente, porque não é tão distante. Não é uma discussão, porque geralmente a discussão do meio ambiente, a discussão de uma cidade inteligente, ela está muito distante das pessoas pobres. Porque as pessoas acham que essa discussão não faz parte da vida delas, e realmente é uma discussão muito elitizada. A gente já falou isso no podcast. Falar de meio ambiente sempre a gente perpassa para uma questão de elitizar a discussão, né? Acho que quando vai discutir meio ambiente com a pessoa pobre, a gente está falando com ela só de saneamento, a gente não vai falar com ela de uma cidade inteligente, de política verde, a gente não vai falar com ela sobre o uso de painel solar na casa dela, porque são políticas caras que estão muito distantes daquela população, então a gente vai falar com eles só de saneamento. Ou menos ainda. Cadê os programas? Ou menos ainda, não fala nada, né? Então mantém eles bem distantes lá e diz assim, fica distante que eu vou resolver o seu problema aqui. Deixa que eu entendo o seu problema, né? Só fazer um parágrafo. Eu entendo o seu problema. Faça, Joana. Mas assim, volta na primeira pergunta, por que as pessoas distanciam cidade de meio ambiente? Porque muitas vezes, eu mesma na minha educação primária, eu fui educada que meio ambiente era ter uma árvore. Então, para mim, árvore era meio ambiente. Então, assim, às vezes as pessoas ainda estão nesse pensamento, não é o meio ambiente de estar aqui, viver aqui em qualidade.
sabe? Acha que é só um elemento que compõe o meio ambiente. Então, se você não tem uma árvore perto de você, você não está no meio ambiente. Total. E a gente tem essa imagem, essa ideia mesmo. Meio ambiente onde tem um verde, né? E isso que você trouxe, Janaína, me deu assim, um momento nostálgico aqui, porque é sério, veio assim a lembrança do pré-primário, do primário, do colorindo os desenhos, né? Que é algo bem lúdico mesmo nessa faixa etária da nossa vida. E é realmente isso que você disse, porque o meio ambiente para a gente, né, na fase da infância, é resumida a árvore em si, né? Totalmente desconectada. Eu, por exemplo, eu fui conhecer uma nascente na minha fase adulta. Então, eu fui ver propriamente um rio mesmo, sem ele estar poluído, na minha fase adulta. Eu não tive esse contato, assim, na minha infância. E isso realmente ele traz um impacto gigantesco, né, na nossa percepção mesmo de como as coisas se conectam e se relacionam. Mas a maioria das crianças, elas crescem muito distante do meio ambiente. Elas crescem muito distante dessa noção do meio ambiente, exatamente que pra gente ir pro meio ambiente é sair da cidade, né? Eu posso dizer que eu fui uma criança muito feliz, Wesley, porque eu tive esse contato desde cedo, assim. Os meus tios sempre levavam a gente para a Serra do Cipó, em todas as oportunidades, para ir para cachoeira. Eu sou apaixonada por cachoeira, né? E tinha um tio que sempre me chamava para pedalar até o parquinho que tem aqui próximo da minha casa, que até aconteceu um agravante recente, né? Que foi o Parque Municipal Ursulina Andrade de Melo, recentemente incendiado, né? E isso teve uma queimada muito forte. Isso me trouxe uma nostalgia muito triste, assim, me trouxe uma lembrança feliz por eu ter conhecido o local, né? Mas como tem muito tempo, eu não estava tendo lembranças de como era, mas tive muitos momentos bons ali. E ali a gente já chegou a plantar árvore, teve educação ambiental, meu tio era vinculado à área de educação física, então sempre levava a gente, porque ele sempre fazia alguma atividade física no parquinho e sempre levava eu e minha prima. Então, eu fui uma criança muito feliz, sempre tive esse contato, assim. Eu gosto muito de um pezinho na grama, viu? Eu já te falo que eu não fui privilegiada nesse ponto. Eu na minha infância, o máximo sim que eu tive próximo da questão, né, do meio ambiente, com água, com mato mesmo, foi no zoológico, incrível que pareça. E isso, assim, eu falo aqui porque às vezes as pessoas falam, remetem que essa conexão, né, de homem-natureza, criança-natureza, às vezes está muito relacionado à questão de nascimento da pessoa, do ano, né? E na verdade, não é a geração de agora que está desconectada. Essa desconexão, ela já vem de mais tempo. E, assim, eu até me cito como exemplo, porque eu só fui realmente ter essa conexão e entender, né, como que as coisas funcionam, não somente por entrar na faculdade em si, mas de começar a construir esse pensamento, eu mesma, na minha fase adulta. Então, assim, e olha só que eu não sou novinha, tá? Já tenho uma certa idade, não vou revelar aqui, porque é só para os íntimos. Eu já contei, sou muito aberta. Você já deu de Já bandeja a gritei, sua, né, né? Janaína? Mas é só assim, só de um exemplo para a gente pensar, né, do como que a gente está construindo essa sociedade, porque assim, não é uma geração de agora que está vindo, que ela não está tendo esse contato, não sabe de onde que vem o rio, né, de onde que vem uma folha da árvore, não reconhece uma fruta às vezes. E isso já vem sendo passado já de algumas gerações atrás, né, essa desconexão. É um pouco das influências, né, das gerações X, Y, Z, Baby Boomers. Então, assim, eu falo assim que os pais que falam, porque na minha época era assim, assim, essa, com certeza alguém tem um parente que fala isso. Na minha época, eu costumo dizer que aqui em casa tem algumas pessoas que sempre falam, na minha época, eu pulava o riozinho para poder ir para a escola, hoje vocês têm que passar na ponte. Então, assim, e de fato, assim, são coisas que a gente valoriza só quando perde, Nem né? tem ponte, né? Porque não tem rio. Porque Não,
Exatamente, Mas exatamente. é, A gente e a lógica é bem perdeu. saudosista, né? Quando a gente escuta nossos pais, nossos avós falando, assim, é muito comum. Meu avô. Ah, quando eu cheguei aqui que só tinha mato. Não tinha ninguém, não tinha essa rua ali, era uma estrada de terra. Eles descrevem com muita paixão esse espaço antes dessa modificação toda. A gente entende que os espaços precisam ser modificados para dar uma infraestrutura, para dar conta do que as pessoas demandam. Educação, saneamento, energia. Então esses espaços eles vão mudar ao longo. Sabe, a gente, quantas áreas rurais aí que começam a crescer, tem um adensamento populacional, e depois quando você volta, a estrada que era de terra foi asfaltada, porque tem um número de pessoas que precisam passar ali dia a dia para comprar mercadoria, para estudar, e asfaltam o lugar ali. E a gente também vê muito isso como descaracterizando o meio. Mas a gente não mora lá, talvez as pessoas aquilo foi benéfico. Então, na hora de julgar também as coisas, a gente tem que entender a partir do olhar do. Exatamente. A gente puxou lá atrás um gancho, Thaís, eu vou falar rapidamente sobre isso, que é sobre a questão nossa de consumo de energia e de água. Com o aumento populacional, de novo, as cidades elas consomem, acabam exigindo mais do consumo de energia e de água. Nos últimos anos, no Brasil, a gente bastante aí, principalmente no estado de São Paulo, cada vez mais consumindo mais água e tem aqueles rodízios, né, de, como é que fala? Racionamento? Relacionamento. Em grandes centros urbanos, isso é muito possível de acontecer, principalmente em períodos de estiagem, em períodos que são atípicos, né, com poucas chuvas, os reservatórios abaixam. E em relação ao consumo de energia, também, né, porque cada vez mais linhas de transmissões que vai levar uma demanda. O nosso sistema energético no Brasil, basicamente, é hidrelétrico, um sistema mais limpo do que térmico, do que nuclear, que outras fontes energéticas. Mas ainda assim é um sistema custoso, porque para levar essa energia até os grandes centros, você tem tensão de linhas de transmissão e que requer também investimento. Hoje você tem essa discussão de energia limpa, né, Thais? Energias renováveis, energia limpa, que é a eólica, da energia, e tem energia solar, né? Mas um painel solar ainda o básico para assim aquecer a água do seu banho ainda é um item caro. Não é qualquer residência que Extremamente caro, é extremamente caro, não é qualquer residência que consegue implantar um painel solar ali. Então ainda eu acho que ainda a gente precisa trabalhar nessa questão de incentivo fiscal para aquisição desse tipo de equipamento, mas eu tento pensar numa realidade onde uma cidade ali com 20 mil habitantes, onde mais de 80% da população tem um painel solar ali. Qual seria a dinâmica energética daqui? Qual seria o retorno dessas pessoas por também estarem jogando energia ali no elétrico, sabe? Tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que no futuro, a nossa forma de energia, de comprar energia, comercializar, vai mudar bastante. A gente tem que pensar muito ainda, porque, por exemplo, quantas partes das cidades brasileiras aí ainda a ligação elétrica é baseada em gato? Quantos lugares ainda não têm acesso à energia? E além disso tudo, também, além do gasto com a placa solar, Wesley, tem a questão do armazenamento também dessa energia, né? Porque tudo a gente tem que armazenar, tem que ter primeiro espaço, fazer um posto de armazenamento eficiente, eficaz, que não gere problemas para os moradores, nem para o solo, né? Tem todo um preparo, assim, tem que ter um terreno. E às vezes a gente peca por isso, às vezes a gente tem até um telhado bonitinho que dá para receber uma placa solar bacana, mas onde é que eu vou armazenar minha energia? Porque não pode ser uma energia de consumo imediato. É a mesma coisa que você tem que colocar uma água que vem direto da rua. Se falta água da rua, se não tem sol, não tem energia. Então, acho que no Brasil a gente vai pensar muito essas questões ainda. Eu vejo assim que podem acontecer e podem ser muito boas para melhorar a forma que as pessoas consumem também energia. Isso talvez mude até nosso pensamento em relação também, não como um produto distante, né? Que as pessoas consomem água e luz, não exatamente, não olham exatamente como elas consomem outros produtos. Elas pagam aquele valor fixo e não ficam atentas à qualidade da energia que ela está recebendo, né? Enfim. Acho que agora a gente pode falar do maior problema pelo menos das cidades brasileiras, pra gente, né? Que é as enchentes. Gente, o que falar das enchentes na cidade? Por onde começar? Por onde que a gente começa? A gente começa por tudo estar impermeabilizado, a gente começa pelos canais de escoamento serem muito pequenos ou não existirem, a gente começa pelos rios estarem todos tampados. Por onde que a gente começa? A gente começa pelos canais dos rios. Tudo culpa nossa, é isso. Eu acho que a gente começa pela retificação dos rios, né? Um rio que estava serpenteando, de repente eu faço uma máquina reta assim, puf,
coloco o rio lá dentro. Eu diminuo o curso do rio no mínimo 2/3, então cabe 1/3 naquele trecho, em época de seca, assim. Aí quando tá aquela época de cheia, não cabe, transborda mesmo. Aí vem a questão da impermeabilização, a falta de direcionamento desses recursos hídricos, esses recursos, a falta de direcionamento pluvial também, né, que vai direcionar esse canal de água que está descendo para outras partes, mas não, joga tudo num lugar só. Aí vai descendo aquele volume de água só ganhando força, arrebentando onde está mais A frágil. gente sabe que no Brasil, assim, chega a época de chuvas, né? Aqueles meses fatídicos de fevereiro, janeiro, fevereiro e março, que tem grandes quantidades de chuvas assim, nas grandes cidades. O problema de enchente começa a pipocar, né? Nos jornais, lá São Paulo, Rio, BH, Salvador, e vai assim, aquela avalanche de problemas. No início desse ano, de 2020, a gente teve uma grande chuva, né? Que chocou todo mundo, levantou asfalto, derrubou casas, a cidade. E a cada ano, a gente surpreende mais. A cidade não consegue se preparar e se precaver para o próximo ano. A gente sabe que o período de chuvas, ele é variável, a quantidade de água também que vai cair pode ser variável, mas a gente consegue saber mais ou menos em qual período aquilo pode acontecer, que é no início do ano. A gente vai chegar no início do ano de 2021 e os mesmos pontos alagados de 2019 podem vir a alagar, as mesmas enchentes podem vir a acontecer. Como lidar com isso? Esses fatores, né, que a Janaína apontou, eles estão muito relacionados também à forma que a gente planeja e pensa a cidade também, né? Porque às vezes às vezes é feito o zoneamento lá a partir do plano diretor, né, de como que vai ser o adensamento territorial e a distribuição, né, dessas áreas comerciais, áreas edificáveis, áreas verdes no entorno da cidade, mas ele pensa somente como o limite do município, né? Nem o limite do município, o limite da cidade, onde que é a área urbana, e descarta praticamente total a área rural. E disso está muito relacionado à unidade de planejamento territorial mesmo, né? Ao invés de ficar somente com a unidade ali do centro da questão da área urbanizada, essa área de planejamento ela deveria ser expandida para as bacias hidrográficas, né? Para as microbacias que também estão inseridas naquele município. Então, enquanto a gente também não pensar a cidade correlacionada com essas bacias hidrográficas, né, de onde que estão essas nascentes, qual que é o volume de água, né, que saem desses rios e conectam e chegam até esses centros urbanos, é um pouco difícil também da gente passar a sair dessa retificação dos rios também. E não é só uma questão do relevo das cidades, não cidades planas ou cidades com morros. O problema de alagamento ele é uma realidade no Brasil. A gente tem que pensar que a gente está no país, né, que o regime climático é tropical, né? Então, assim, vai chover bem num determinado período do ano. Então, essa chuva, ela percorre por algum lugar. Não adianta a gente pensar que vai só encanar rio, retificar rio, que vai solucionar o problema, que não vai solucionar o problema, gente. O rio ele vai correr pelo seu leito naturalmente, então ele tem a várzea dele, ele tem a área de inundação dele, isso é natural, isso não é um desastre ambiental. Às vezes as pessoas correlacionam enchentes muito a desastres ambientais, e na verdade, assim, se você for pensar no regime, né, das consequências, na verdade, quem é um desastre ambiental é a nossa própria ocupação urbana, né, nossa própria ocupação humana no entorno desses rios. Então, é muito algo assim que a gente tem que fazer essa quebra de paradigma, né, superar esses desafios e esses gargalos, né, de tratar a cidade toda como concretizada, como se fosse algo tudo estável, porque as coisas não são estáveis, elas são dinâmicas, exige um monitoramento, exige estudos, exige participação de toda uma sociedade para que essa cidade ela seja, né, de acesso, não traga mais vulnerabilidade, né, aos vulneráveis e seja sustentável, enfim.
Então é isso aí, ouvintes, sobre as enchentes. Eu acho que vale a pena todo mundo ler um pouco, principalmente com uma realidade, né, brasileira. Todo mundo acho que sofreu um pouco com isso, colhe os prejuízos gerados por isso, né? E em relação a esses impactos ambientais na cidade gerados por enchentes, no período de chuvas, para mim, é basicamente a responsabilidade, sim, do poder público. Claro que a gente fica, você joga o lixo vai pro esgoto. Claro, mas assim, existe uma grande responsabilidade das políticas públicas, sim, em lidar com esses assuntos, em lidar com as populações vulneráveis que estão nas áreas mais atingidas. Isso é muito complicado. Esse ano a gente teve um exemplo grande em BH, que foi a destruição bizarra de uma área nobre da cidade. A gente viu a comoção que foi para tentar, sabe, lidar com aquela situação, repaginar, sabe, eu não estou dizendo que eu não me sensibilizo com os problemas, com quem foi atingido ou perdeu tudo. Mas em quantas vezes situações semelhantes na periferia, na região metropolitana, em áreas muito decadentes, as pessoas passam 1, 2, 3 anos com um problema ali e o poder público não vai resolver de um dia para o outro. As pessoas têm problemas acumulados em enchentes de anos e anos, o público não resolve. E se existe um certo imediatismo em resolver o problema quando ele é numa área mais. E isso que deixa a população normalmente bem nervosa, sabe? É o seletivismo na hora de tratar essas questões. E isso não faz bem para a população, isso não cria uma população que vá pensar as questões ambientais e essas políticas públicas de forma coesa. Tem a ver com a especulação imobiliária, né? Aquilo que tem interesse e que tem que estar bonito para gerar atratividade. E o resto não, o resto é o resto, é isso. Vai tratar aquilo que é aquilo que você falou, que está dentro da cidade, tá dentro de uma parcela da cidade. Não vai tratar a cidade como um todo assim, as patologias não vai ser corrigidas. Ai, meninas, eu acho que a gente podia ficar aqui a noite toda, sabe? Porque a gente pode falar sobre a poluição do ar, as cidades que menos despejam dióxido de carbono, as cidades verdes, exemplos do mundo, ou os exemplos de iniciativas que têm dado certo, né? Como os novos padrões de construção verde. As cidades exemplos, como Singapura, Curitiba e João Pessoa no Brasil. A gente pode. É uma pauta que rende, acho que uns 2, 3 programas, né? Porque é um assunto muito bom e rende bastante. Mas nosso objetivo era trazer para os nossos ouvintes um pouco só dessa discussão de quais são os problemas e em quais são todos os aspectos que perpassam essa questão ambiental quando a gente fala das cidades. Eu acho que vale a pena vocês lerem, vocês entenderem um pouco mais sobre os aspectos, os dados das suas cidades, dados de saneamento, dados políticos, iniciativas, plano diretor, tudo isso faz parte também de iniciar esse pensamento sustentável, esse pensamento verde. A gente está no ano de eleições municipais, vamos eleger prefeitos e vereadores ali, e eu acho que é um bom ano para a gente ficar atento às pautas que estão sendo levantadas. Esses vereadores que vão votar o plano diretor, esses vereadores vão votar leis, eles vão estar ali na frente da Câmara dos Vereadores, né? Cada vez mais a população atenta ao que está sendo feito, atenta ao que precisa ser pedido, a gente consegue ir dando pequenos passos e conseguindo construir uma mudança nas cidades para gerações futuras. É como a Janaína Thaís colocou muito bem aqui, né? A gente, a cada geração, a gente vai criando esse sistema de nostalgia, mas eu acho que o ideal é a gente reverter e tentar criar um futuro melhor, para que as pessoas do futuro não falem que a gente consiga olhar para frente e falar que está bem melhor do que era antes. Vocês entendem? Não olhar para trás e achar que a gente está perdendo. A gente tem que olhar e achar que a gente está ganhando. E está perdendo é muito ruim. Não, não é bom, não faz bem. E aí a gente geralmente é o sentimento que a gente... Porque, basicamente, é a realidade, né? Falar de cidades, falar de problemas ambientais, a gente vai falar de resíduos sólidos, a gente vai falar de qualidade da água, a gente vai falar de padrões de construção, a gente vai falar de uso de energias, a gente vai falar de descartes de materiais, a gente vai falar de políticas públicas. São N assuntos que cobrem essa discussão. Mas eu acho que as meninas mandaram muito, muito bem. A gente conseguiu ter uma boa discussão aqui. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu só iria falar para os ouvintes refletirem bem, né, que o nosso momento de decisão e de virada do jogo na mesa é agora, né, é esse ano. Então, ano de eleição municipal, que é onde a gente sente realmente, né, o que faz a diferença de uma política pública, né, uma iniciativa adequada, né, que chegue até nós assim rapidamente. Então, o meu recado, o meu pedido é que pensem muito na hora de votar, não deixem de votar, porque o seu voto faz total diferença.
e vote consciente, não vote por indicação, procure saber, né, de quem que você está votando, quais que são as pautas, quais que são os programas e objetivos, e após essa pessoa ser eleita, cobre e fiscalize, não deixe tirar esse papel de você, porque se cada um fizer um pouquinho, né, da questão política, eu sei que é muito difícil, eu sei que a nossa vida é muito corrida, essa questão do Covid-19, assim, mostrou para a gente que a gente é totalmente vulnerável e a gente acelera ainda a vida ainda mais, que a gente achava que ia desacelerar, mas a gente acelerou ainda mais, pisou fundo nesse acelerador. Mas eu vou pedir para vocês pensarem muito, muito, muito. Eu acredito como cidadão, essa responsabilidade de cuidar da cidade é de todos, né? E reforçando o que a Thaís falou também, aquele que a gente escolhe para poder nos corresponder, para poder nos representar, ele tem que ser da forma que a gente pensa, daquele que a gente idealiza para o nosso lugar, para o nosso território, né? É importante não deixar de votar, de exercer o seu papel de cidadão, de fato, para que a gente pare de reclamar e pense com positivismo também, não só pensar que tudo é lindo e maravilhoso, mas pegar um ponto que não está favorável e fazer aquilo de uma forma transformadora, pegar uma coisa negativa e pensar de uma forma que dê para poder mudar e incentivar outras pessoas também positivamente. Gente, é isso. Bora lá pro nosso quadro? Bora! Agora, aconteceu na semana, aquela parte do episódio que a gente traz algo para você que aconteceu na semana. Uma notícia, seja positiva ou negativa. E aí, meninas, quem de vocês quer começar? Ai, gente, eu vou trazer a quente da semana, né? Que é a semana não. Vai, Thaís, solta. A quente do dia, né? O senador que foi flagrado com quase, acho que 30 mil reais, né? Na cueca, o senador Rodrigues. De novo, né? A cueca de novo em ação. Ai, meu Deus. Ai, eu tô precisando de uma cueca dessa, tô muito necessitada. E você, Jana, o que você trouxe pra gente? Ai, Thaís, só complementando. Isso é mais um escândalo do governo Bolsonaro, né? Assim, o cara não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Segundo o Bolsonaro, mas eu gosto dessas coisas que vão surgindo quando lenha na fogueira. Mas assim, né, mesmo que não tenha relação direta com o governo, né, tem uma relação indireta, porque o Chico Rodrigues, né, que é esse senador que foi flagrado com dinheiro na cueca, e na verdade é 33 mil reais, ele era líder do governo, né, então, ou seja, o Bolsonaro o apoiava, né, então não tem como fazer esse descolamento não, tem uma sinergia. Não parece desenho, coisa de desenho, de cartoon? Alguém encher 33 mil reais na cueca. Assim, é porque, sabe, assim, não parece figura de. Mas não parece figura de. Ô, Jana, às vezes não parece figura de linguagem, tipo assim, nossa, ele tava com 50 mil na cueca. Parece figura de linguagem para que ele tava roubando 50 mil. Não, mas no Brasil significa literalmente tá dentro da calça de alguém. Isso para mim não entra na minha cabeça. Não, eu fico imaginando o volume desse negócio na cueca. Aí, imagina alguém pegando os bolinhos, ele pegando os bolinhos, enfiando, assim, pensando, tipo assim, nossa, ainda bem que eu vim com essa cueca que é mais larga. Sabe as coisas nada a ver? Assim, a gente tem que debochar, tem que levar pro lado mais cômico, porque se a gente pensar seriamente na situação, é desesperadora. É a segunda vez que uma cueca entra pro destaque nacional. Isso é de fato inimaginável, assim, inimaginável. Não, e o grande, assim, é algo assim que se a gente for pensar mesmo, né, a gente chora, porque esse dinheiro que foi desviado era para combate ao Covid, né? Mais de 500 milhões de reais já foi desviado, dinheiro que era destinado ao combate ao coronavírus, por atitudes corruptas, tipo essa aí dos 33 mil na cueca. E você, Jana? O que você trouxe pra gente? Aquela pausa longa que eu fiquei um pouco assim, o que eu vou levar, né? O que eu poderia levar? Então, eu trouxe foi um dado mesmo, que seria uma coisa do incêndio mesmo da mata do Parque Juscelino Andrade de Melo, que foi muito recente, foi muito chocante para mim. Daí a gente está organizando algumas atividades de replantio, né? Para revitalizar aquele espaço. Não soube muito o que trazer, na verdade. Já que a Jana não trouxe, eu vou falar o meu, né? Assim, o meu, na verdade, não aconteceu na semana, né? Mas, assim, ontem, dia 15, ou nós estamos gravando hoje, ontem, dia 15,
foi o aniversário, assim, se ele tivesse vivo, do Fela Kuti, né? O grande músico africano. Fela Kuti nasceu no dia 15 de outubro de 38, ele é nigeriano. Ele é um dos maiores músicos, expoentes do gênero Afrobeat. É um dos maiores músicos, as maiores referências que eu tenho. O Fela tem um trabalho incrível que vale a pena ser conhecido. A discografia dele é impecável, tem discos incríveis. O cara é o pai do beat, é o pai do improviso com sax. E vale a pena todo mundo conhecer um pouco o Fela. Ele tinha um apelo visual muito forte, além da música, um apelo visual estético muito forte, um homem negro muito forte, nosso presidente. Conheçam o Fela Kuti, conheçam essas grandes referências, porque a gente precisa conhecer mais a nossa história para aprender a valorizar. Vale muito a pena conhecer. Eu acho que é isso. Vamos lá para o nosso momento de indicação. Então, parabéns, Fela Kuti. Agora, de preto para preto, aquela parte do episódio que a gente traz para você uma indicação. Um filme, um livro, uma série. Eu posso começar? Ou vocês querem começar? Pode começar, manda brasa. Primeiro, assim, para manter no episódio, né? Eu quero indicar um filme que ele é de 2013, não lembro o ano. Nossa, não, mentira, é antigo pra caramba. Eu assisti em 2013 e tal, na época que eu tava na faculdade. Ele é um filme de 89, ele é bem antigo, do Jorge Furtado, que é Ilha das Flores, um curta-metragem. Já assistiu, né? Thaís com certeza já assistiu. Ah, sim, já. O Ilha das Flores você encontra esse curta no YouTube, e tem outras formas, assim, legais de se encontrar o documentário Ilha das Flores. Mas é um documentário que, para mim, ele é sempre atual. Sempre quando a gente começa, tá em sala de aula, a gente tá discutindo essa questão sobre meio ambiente, cidade, lixo, resíduos, o Ilha das Flores sempre vem muita cabeça. De 89, num aspecto de como era a vida nos aterros, as pessoas que trabalhavam ali, que tinham ali aquilo ali como subsistência, em 89 não é tão diferente de como a gente vê esse espaço hoje, sabe? É interessantíssimo o documentário, eu acho que vale a pena assistir. É um documentário que foi premiado, sim, em outros países, e vale a pena a indicação. E você, Thaís, o que você trouxe para nós? Hoje eu trouxe 3 indicações. Como que eu sou mega fã do Instagram, né? Que eu sou filhote do Instagram. A rainha dos filtros. Até que não sou rainha dos filtros, não, mas eu adoro o Reels e os bumerangues. TikToker é comigo mesmo. Eu fico horas luz vendo isso, perco horas da minha vida vendo isso. Mas vamos lá. Vou indicar o @André_Trigueiro, que é o jornalista André Trigueiro, da Globo News. Ele é um grande defensor assim da pauta ambiental e ele traz umas discussões muito bacanas e acho que muito sensatas e uma linguagem assim de fácil entendimento. Então, para quem quer entender um pouco mais, né, da pauta ambiental, que ele perpassa aí do ambiente urbano, rural, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, enfim, e até dessas questões de conflitos, né, de uso e ocupação do solo, dessas fronteiras agrícolas, ele traz isso de uma forma assim mais acessível e te faz repensar em algumas políticas e algumas iniciativas que são propostas e adotadas no governo. Outro também que eu vou indicar também, que é do Instagram, é o @Grazi, com Z, _Smart City, que o próprio Instagram já fala, né, mais ou menos o que fala sobre cidades inteligentes. A Grazi, ela é geógrafa, ela foi minha professora na graduação, mas ela está com uma ascensão aí para a questão de cidades inteligentes. Então, ela faz essa liderança, né, de líderes inteligentes, ela faz essa consultoria, e o legal é que ela elabora esse conteúdo para que todos entendam, né, de como que é construída uma cidade inteligente, né, qual que é o papel do consultor nas cidades inteligentes, e qual que é o papel do poder público também. Então, para quem quer entender um pouquinho, né, do que é cidades inteligentes, vale a visita lá no Instagram da Grazi, que é muito bacana. Ela tem vários e-books, tem várias lives, dá para explorar bastante o conteúdo que ela já elaborou e vem postando aí ao longo do tempo. E
A minha última indicação não tem muito a ver com o tema de hoje, mas é uma descoberta da Netflix e lançamento dessa semana, que é o Bom Dia, Verônica. Não sei se vocês viram. Muito legal. Iniciei, já comecei a maratonar. Eu sou, como que eu posso falar, entre aspas, eu sou tarada com séries, porque eu não tenho educação para isso, tá, gente? Não sei lidar com disponibilidade, então eu mato uma série de uma vez só. Se deixar, eu viro a madrugada assistindo, porque eu gosto bastante. Mas o Bom Dia, Verônica conta a vida de uma escrivã na Delegacia de Homicídios em São Paulo. É uma narrativa muito construída para violência, né, envolvendo mulheres, então seriam mulheres agredidas, fala um pouquinho, né, de crimes cibernéticos, é muito bacana, gostei demais. Assim, não finalizei a série ainda, faltam 2 episódios, mas pelo que eu já vi, vale muito a pena maratonar. Então, convido todos vocês a assistirem o Bom Dia, Verônica. E você? Não, e você é igual eu, também sou assim. Se a série estiver disponível, eu não sei lidar com disponibilidade, eu também assisto. Eu não consigo ficar bem sabendo que eu tenho coisa para assistir. Não, e ainda mais que eles finalizam um episódio, tipo, instigando a sua curiosidade. Aí eu não dou conta, gente. A pessoa não tem maturidade para isso. Eu não sou mais aquela pessoa, né, que assim, um episódio por semana. Não, gente, me dá tudo de uma vez. Não tem dessa mais, não. Uma pessoa por semana, eu vou demorar um mês para terminar de ver o negócio. Não, me dá tudo de uma vez, eu assisto no tempo que eu quiser e é isso aí. Me dá tudo e eu me organizo. Eu que lute. Eu que lute para assistir aquilo ali no meu tempo. E você, Jana? Qualquer 5 minutos é série. Então, eu trouxe 3 indicações, né? Nessa ordem que seria bom poder ter contato, né? Um é um documentário bem antigo da urbanização de São Paulo que se chama Entre Rios. Foi um documentário que eu, assim, sempre que eu vou falar, sempre que a gente vai falar de cidade e de planejamento urbano, a gente sempre usa São Paulo, porque São Paulo, assim, é ícone, né? E fala um pouco desse processo de urbanização de São Paulo, a retificação e todos esses problemas que a gente vem tendo de solo, de ecossistema, de clima, e já previsto há muito tempo atrás, né? Desde da urbanização. É um documentário muito rápido, dá para achar no YouTube, é só colocar Entre Rios a Urbanização de São Paulo. Tem um livro também muito bacana da Jane Jacobs, que é A Morte e Vida das Grandes Cidades, que vem do comparativo do planejamento urbano do antigo, do ideal e do futuro. É um livro de 1960. Ela foi muito feliz quando ela escreveu sobre isso, porque é uma perspectiva, parecia que ela estava adivinhando tudo que ia acontecer, assim. E até mesmo do comportamento das pessoas durante a rua, envolvendo até mesmo questões de segurança e liberdade de ir e vir. E também um vídeo no YouTube também que chama Cidades do Futuro, é um documentário do DocMundi, que fala do que a gente espera em a inserção da tecnologia, em qual proporção que a tecnologia vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar, né? Então, seria mesmo essas três referências. Que incrível, nossa, adorei a indicação de vocês, sério, gostei muito. E para os ouvintes que também gostaram, todas as indicações vão estar linkadas no post desse episódio no nosso site, foradacaixacast.com.br. Lá você pode acessar tudo que as meninas indicaram aqui com um linkzinho, um clique, você vai direto para onde você quer, né? Então é isso, visite nosso site, foradacaixacast.com.br, para acessar todas as indicações deste episódio e dos demais. Meninas, eu só quero agradecer vocês pela participação, sério, incrível. A gente está encerrando com chave de ouro essa tríade, essa trilogia de episódios sobre o meio ambiente. Agradecer o Marconi e a Isabela, que também participaram de outras edições, e a Janaína e a Thaís por estarem aqui comigo, a Thaís por ter participado também de outra edição. Só engrandeceu, espero que os ouvintes tenham gostado. Eu espero que futuramente a gente possa voltar a falar de meio ambiente aqui, sobre outras perspectivas. Eu acho que é um assunto sempre muito interessante, sempre gostoso. Eu gosto, pelo menos adoro. Eu acho que é muito importante um podcast como Fora da Caixa trazer esse tipo de, né? Meninas, querem indicar redes sociais de vocês para a galera conhecer vocês e poderem seguir? Claro, eu vou indicar todas, pode? Pode. Anota aí então, gente.
O meu pessoal, que é o Djans, DJANS underline, que é o Instagram. Tem o profissional que ele está em desenvolvimento, mas já tem conteúdo bacana lá, que é o arquiteta underline Janaína Luiza. E tem o novo que está saindo agora, que é o Varanda Índigo Decor, underline Decor, que é uma loja virtual especializada em decoração de MDF, por enquanto. Vamos expandir aí essa gama de serviços. Janaína mostrando seus talentos. Eu já ia falar assim, olha, eu não sou tão digital influencer igual a Janaína, mas vocês podem me seguir lá no Instagram, meu perfil é aberto, é o @Thaís, com TH, Gel, né, o G-E-O, Silva. Lá eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, das minhas indagações, dos meus, né, de ficar puta da vida, de algumas coisas políticas, enfim, compartilhe um pouquinho do conteúdo lá também. Meninas, que incrível. E não esquecem de me seguir também. Eu sou Wesley Bael, Faustino nas redes sociais, Instagram e Twitter. Pode seguir lá que a gente gosta, já chega mandando DM que a gente gosta de bater papo. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado esses 3 episódios, por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Até semana que vem com mais um episódio do Fora da Caixa. A gente está se aproximando aí dos nossos episódios. E eu tava pensando esses dias que tá próximo de completar um ano já, agora no dia 6 de dezembro, Fora da Caixa faz um ano, e eu tô muito feliz, né? Foi uma caminhada árdua, a gente desenvolveu o podcast aí no ano de pandemia, né? E foi uma conquista, mas a gente tá aprendendo, tá melhorando cada vez mais, e o feedback das pessoas que elas têm dado, e eu continuo mandando opiniões, críticas, ideias que a gente gosta bastante. Então é isso, sigam Fora da Caixa. Então é isso, sigam Fora da Caixa nas redes sociais, sigam as meninas. E até semana que vem com mais um lindo episódio do Fora da Caixa. Tchau pra vocês. Beijos. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Jana. Obrigada pela oportunidade. Tchau, bye, bye. Tchau.